E aí galera, beleza? Professor Lion aqui. E ó, o tema da aula de hoje são coordenadas geográficas e fuso horário, tá? Então assim, qual o objetivo da aula de hoje? É a gente entender como funciona as coordenadas geográficas e como os fusos horários são importantes e também como funciona, como se faz algum cálculo como é isso. Bom, coordenadas geográficas. Quais são elas? Latitude e longitude. Servem para quê? Para localizar qualquer ponto, né, na superfície terrestre. Então, como que funciona as latitudes e longitudes? Né? A latitude, vamos relembrar aqui, ela tem como seu início, né, de contagem, como referencial, a linha do Equador, beleza? Então, a linha do Equador faz 0 grau, dali ao norte nós temos 90 graus ao norte e do centro tem 90 graus ao sul. Então, as menores latitudes, aí presta atenção, as menores latitudes elas se encontram próximas à linha do Equador. As maiores latitudes, né, próximas aos polos, tanto ao norte como ao sul do planeta. Já a longitude, galera, ela tem como referencial o meridiano de Greenwich, né? Então, o meridiano de Greenwich, ele tem o seu 0 grau ali, né? Tem como referência ali a cidade de Greenwich, o observatório astronômico de Greenwich, em Londres, né? E ele vai dividir o planeta, né? Assim como a linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, a longitude divide o planeta em Oriente e Ocidente, em lado leste e lado oeste, tranquilo? Então, só que o número em graus é um pouquinho diferente, aí que a gente tem que ficar atento a isso. Por que é um pouco diferente? Porque a partir do meridiano de Greenwich, né, se divide, como a Terra teoricamente é uma esfera, ela tem 360 graus de circunferência, se você tem metade dessa circunferência, né, a leste e a outra metade a oeste, conclusão, o que você vai ter? Você vai ter 180 graus para cada um, né? Então, diferente do Equador, que ele mede 90 graus ao norte e 90 graus ao sul, a longitude ela vai se utilizar aí vai ter 180 graus, beleza? Então, 180 graus a leste e 180 também a oeste, tranquilo? Então para que serve? Como que funciona? Pois bem, vamos imaginar o seguinte, cada uma dessas coordenadas, tanto a latitude, a gente vai ver muita questão em vestibular falando de países de latitudes baixas, países de latitudes altas. Tem que ter esse cuidado, né, de não confundir com altitude. Já vi muita gente confundindo com altitude. Não é assim, né? Se confunde, quando essas questões se fazem referência à latitude, elas estão se referindo, né, muitas vezes a clima, né? Países, por exemplo, de baixas latitudes são países próximos ali do Equador, na região tropical ou intertropical, né? Que são países com climas mais quentes, tá? E países de alta latitude são países de climas mais frios, mais próximos ao polo, né? Consequentemente. Então tem que ter cuidado com isso aí, né? Já a longitude isoladamente, ela vai servir para o cálculo de fuso horário. Então, só que o objetivo delas em conjunto, é estabelecer um ponto comum sobre a superfície terrestre. Quando você utiliza, né, a latitude e a longitude, você consegue localizar um ponto específico sobre a superfície terrestre, tá? Porque todo ponto, qualquer lugar do planeta, ele tem que estar ou ao norte ou ao sul, ou a leste ou a oeste. Então, conclusão, ele tem que ter um dado, né, uma coordenada de latitude e uma coordenada de longitude. Ele não vai ter duas coordenadas de latitude, ele não vai ter duas coordenadas de longitude, ele vai ter uma de latitude e outra de longitude. Tranquilo? Então, você sabendo aonde o ponto, se ele está ou a norte ou a sul, eu tenho que só estabelecer agora se ele está a leste ou a oeste. Então vamos observar essa grade aqui, né, esse mapa mundi com alguns pontos localizados a leste, a oeste, a norte e sul. Ou seja, pontos que possuem valores de latitude e longitude. Então a gente vai aprender a localizar, né, a descrever informações sobre cada pontinho desse aí. Então a gente tem que primeiro observar primeiro os valores aqui de latitude, correto? E os valores aqui em cima de longitude. Tá? Então, por exemplo, o ponto A. O ponto A aqui, ele vai estar, se a gente observar, ele está no hemisfério norte. Olhamos aqui para cima no hemisfério norte, beleza? Então ele está a que valor ao norte? 50 graus ao norte. E se a gente olhar lá em cima, ele está ao oeste ou a leste? A oeste. Que valor a oeste aqui? A 100 graus.
e 100 graus a oeste. Já o ponto B, a mesma coisa. Vamos observar aqui o valor dele de latitude, 40 graus norte. Observamos aqui, ó, ele está na linhazinha do 40 graus norte e, né, ele está do lado oriental do planeta, né, a leste. Então, ele está a 80 graus a leste. Já o ponto C, ele já está ao sul do planeta, tá? Está abaixo da linha do Equador, ao sul do planeta. Ele está a 20 graus sul, correto? E também está do lado oeste, ele está a 40 graus oeste. E para terminar, D, o ponto D está também ao sul, a 10 graus agora ao sul, ó, nessa linha de 10 graus sul, e a 20 graus a leste. Bom, já o fuso horário, né? O fuso horário é bem tranquilo, por mais que tenha muita gente que confunda fuso horário, tenha alguma dificuldade, o fuso horário não tem nenhum cálculo milagroso, nenhuma fórmula para isso. É muito mais raciocínio, cara, e você tem que dominar algumas regrinhas sobre o fuso horário. Quais regras são essas? Primeiro, né, muitas questões trazem mapas, né, de fuso horário. O fuso horário, a gente tem que lembrar que o fuso horário é aquela distância entre um meridiano e outro, e cada fuso horário desse tem a distância de 1 hora entre eles, a diferença de sempre de 1 hora entre eles, tá? Onde os horários que estão do lado leste do planeta estão mais adiantados daqueles que estão do lado oeste do planeta. A latitude ou a longitude que segue o movimento de rotação da Terra, que faz com que o Sol nasça a leste e venha se pôr a oeste. A longitude, tá bom? Então, nós contamos com a longitude porque a Terra gira de oeste para leste e dá a impressão que o Sol nasce a leste. Então, por o Sol nascer primeiro a leste, ali nós temos as horas mais adiantadas. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar, essa diferença que eu falei, os fusos horários, né, que tem a distância de 1 hora entre eles, nós temos que lembrar que nós temos 12 fusos horários a leste e 12 fusos horários a oeste. Tranquilo? Totalizando 24 fusos horários que equivalem às 24 horas do dia que nós temos. Se você fazer uma conta bem rápida aí e perceber que se nós temos 360 graus, né, de circunferência terrestre, que é somadas as longitudes, mais dividido por 24 fusos horários, nós temos o equivalente a 15 graus em cada fuso horário. Então, cada meridiano tem distância entre eles de 15 graus. Então, 15 graus equivale a 1 hora. Então, cada 1 hora que passa, a Terra gira 15 graus. Por que essa informação é importante? Porque muitas questões trazem para a gente somente o valor em graus. Olha, o ponto A está a 45 graus oeste, o ponto B está a 30 graus oeste. Então, eu tenho essas informações em longitude, tá? E eu tenho que convertê-las para hora, né? E aí, para converter para hora, eu simplesmente tenho que pegar essas duas informações e dividi-las por 15 para ver quantas horas tem ali na longitude. Não tem outra informação para passar para vocês, né? O que a gente tem que fazer agora é na prática, beleza? Vamos dar uma olhada no exercício de fuso horário. Ele diz o seguinte, ó: a partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Considerando o horário de verão em Berlim de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz às... Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber basicamente a hora correspondente a Berlim, quando começou, né, a partida final da Copa no Rio de Janeiro. Então, vamos considerar o seguinte, ó, se a gente conseguir observar aqui, nós temos o fuso horário de Brasília, que é o mesmo do Rio de Janeiro, então tem que saber isso antes, né, que o mesmo fuso horário de Brasília é o mesmo do Rio de Janeiro. Tá? Então, ele está marcando aqui em cima como sendo fuso horário -3. Tá? E o Berlim, se observarmos aqui, ó, é o +1. Ou seja, esse referencial é sempre de acordo com o meridiano de Greenwich. Tá? Então, isso significa que Brasília está no fuso -3, ou seja, 3 horas a menos do que Greenwich. Tá? E Berlim está no fuso horário +1, ou seja, 1 hora adiantado em relação a Greenwich. É o fuso horário -3.
e nós temos um fuso horário mais um. Então, qual a diferença aí entre eles? Tá? A diferença é o seguinte, eu tenho que observar aqui que se eu tenho 3 horas do Rio a Greenwich e mais 1 hora de Berlim, eu tenho um total, uma diferença entre as duas cidades, um total de 4 horas. Tá? Então, isso que eu não estou interessado em saber qual é a diferença entre Greenwich e Rio de Janeiro ou Greenwich e Berlim. Não, estou interessado em saber a diferença entre as duas cidades, correto? É a diferença no caso aqui são de 4 horas, tá? Porém, a questão fala que Berlim está em horário de verão, ou seja, se está em horário de verão, eu tenho que considerar mais 1 hora aqui. Então a diferença total entre as duas cidades será de 5 horas. Tranquilo? O que eu faço com isso aqui? Considerando que o início da partida foi às 16 horas, tá? Eu vou somar com 5 horas, que foi a diferença que nós achamos. Por que eu tenho que somar? Porque eu estou interessado na cidade de horário mais adiantado, tá? Se eu tivesse na cidade, se eu tivesse interessado em saber o horário da cidade mais atrasado, eu iria subtrair. Como eu estou interessado no horário da cidade mais adiantada, eu vou somar. Bom, 16 mais 5 é igual às 21 horas do mesmo dia. Bom, essa questão aqui, ela diz o seguinte: a Copa do Mundo 2018, realizada na Rússia, movimentou o mundo todo. Para assistir aos jogos, uma família de Touba, no Senegal, embarcou em sua cidade uma viagem às 14 horas do dia 5 de julho para São Petersburgo, na Rússia. Considerando que Touba está na longitude 15 graus oeste e São Petersburgo se localiza na longitude 30 graus leste, e o tempo de viagem entre as cidades foi de 9 horas, qual o dia e o horário da chegada da família em São Petersburgo? Bom, galera, diferente da questão anterior que nós vimos, que tinha um mapinha, né, e mostrava para nós os fusos horários ali, a maioria das questões vão ser como esta, vão apresentar o valor de graus de longitude. Para ficar mais fácil visualizar, traçar aqui o meridiano de Greenwich, né? Então nós temos aqui o 0 grau, tá? 0 grau aqui, né? E traçar os outros dois pontos que temos aí as duas outras cidades. No caso aqui, Touba está a 15 graus a oeste, né? Então oeste aqui fica a nossa esquerda, vamos colocar aqui o oeste à nossa esquerda, né? E leste à nossa direita. Vamos colocar aqui Touba, né? Que está a 15 graus a oeste. E agora São Petersburgo, que está a 30 graus a leste. Tranquilo? Então, o que a questão me diz? Me diz que eles saíram daqui, ó, de Touba, às 12 horas. Dia 5 de julho. E que a viagem teve 9 horas de duração. Então eles fizeram esse trajeto aqui, saíram daqui de Touba, fizeram o trajeto até São Petersburgo e que essa viagem demorou aí 9 horas para acontecer. Então ele quer saber aqui que horas a família chegou em São Petersburgo, correto? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho duas cidades com hemisférios opostos. Aí fica uma dica, tá? Para ficar mais fácil. 15 mais 30. Então, quando as cidades forem de hemisférios opostos, eu vou pegar esses dois valores em graus e vou somá-los, beleza? Vou somar esses dois valores aqui, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 30 graus mais 15 graus. Isso vai me dar um valor de 45 graus. Correto? E, como eu disse, cada hora, né, nós temos 15 graus. Então eu preciso transformar esses 45 graus em horas para saber a diferença de horas entre eles, né?
eu divido aqui por 15 graus. 45 dividido por 15 é igual a 3 horas. Correto? Então, a diferença aqui entre as duas cidades será de 3 horas. Então, fiz aquilo que eu tinha feito na questão anterior. Tá? Então, o que eu faço aqui agora? Vou pegar essas 3 horas, tá? Que é a diferença entre as duas cidades, mais o horário que a família saiu de São Petersburgo, perdão, de Toba. Vou somar por quê? Porque eu estou querendo saber da cidade, novamente, da cidade mais adiantada. Lembrando que se eu quiser saber da cidade mais atrasada, eu iria subtrair. Tá? Então, 3 mais 14, isso dá 17 horas. Tranquilo? Só que eu tenho que considerar o tempo que eles ficaram em viagem, que foi de 9 horas. Então, tempo gasto, tempo em viagem, eu sempre tenho que somar, nunca vou subtrair. Tá? Então, isso aqui vai ser igual às 26 horas. Só que, vamos para pensar, tem 26 horas? Não. Significa que, se passou de 24 horas, já passou para o dia seguinte. Então, se eles saíram no dia 5, o resultado final deu 26, significa que o horário já passou para o dia seguinte, ou seja, para o dia 6 de julho. Tá? Então, como eu faço, aí uma outra dica, outro macetinho aí para a gente saber quantas horas do dia seguinte. É claro que aqui está muito próximo de 24, né? A gente sabe que foram 2 horas da manhã do dia 6, mas quando é 35, 36 horas, sei lá, 39, fica um pouco mais complicado da gente saber com exatidão, assim, muito rápido, saber a diferença entre eles. O que eu faço? Eu subtraio por 24 horas, tá? Então, 26 menos 24 é igual a 2 horas. Então, a resposta, tá? Eles chegaram, a família chegou lá às 2 horas da manhã do dia 6 de julho. Tranquilo? E aqui a gente termina nossa aula. Valeu, obrigado pela atenção aí. Um abraço.